Abre a sua Bíblia comigo para 1 Pedro. Temos estudado esse livro já há um bom tempo e acho que ainda vamos ficar um pouquinho ainda estudando. Hoje a gente chega no capítulo 3, no verso 3. Capítulo 3, desculpe, verso 13. O tema que eu escolhi, o título que eu dei para o meu sermão hoje, é como enfrentar o sofrimento por causa de Cristo. O texto vai falar de um sofrimento por causa da justiça. Sofrer por causa da justiça é um sofrimento por causa de Cristo. O Senhor Jesus mesmo ensinou no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sentir-se fome e sede de justiça é reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de agradar a Deus, de fazer aquilo que Ele deseja e determina. Então a gente busca refúgio naquele que tem justiça, que é o Senhor Jesus. Por isso a Bíblia nos ensina sobre a necessidade de Deus em Cristo, colocar em nós, imputar em nós a justiça dele, para que Deus possa então nos olhar e nos ver como justificados. Mas isso dá trabalho, e isso traz problemas, talvez não para nós ocidentais. Eu vou falar de sofrimento, de perseguição por amor a Jesus, e talvez você não vai sentir nada, porque isso não é a nossa realidade. A gente não é perseguido no Brasil. No Ocidente, de maneira geral, nós não somos perseguidos por professar fé em Jesus Cristo. Mas eu creio que Deus pode falar de fato ao nosso coração através dessa mensagem. A perseguição por amor a Jesus, ou a perseguição por causa da justiça, é algo muito maior do que você pode imaginar. E tem implicações com a sua vida. Você é crente. E se você crê que há uma só igreja, então há irmão seu, nesta noite, que você nem conhece, de uma outra cultura, de um outro país, que está sofrendo, que está sendo perseguido, simplesmente pelo fato de ser cristão. Eu trouxe algumas estatísticas, eu não sei se vai dar para você ver na tela, mas nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram assassinados simplesmente por causa da fé em Jesus. 160 mil cristãos. Se você faz uma estatística na ponta do lápis, isso dá um cristão a cada 5 minutos morre por causa de Jesus Cristo. E aí o povo vem falar de homofobia. O que existe no mundo é uma cristofobia, mas a mídia não fala sobre isso. Você já ligou ao Jornal Nacional alguma vez, a Band, e os repórteres lá estavam falando sobre a morte dos cristãos? Que nós temos que parar com isso? Eles não falam sobre isso, não é interesse deles. Talvez aqui está um pouquinho mais difícil de você ler, que eu tive que ampliar isso. Mas começando aqui da sua esquerda para a sua direita, eu peguei essa fonte, eu peguei essas informações de uma ONG chamada AIS, é uma associação internacional que cuida dos direitos. Eles partem da premissa básica de que todo ser humano tem que ter o direito à liberdade de escolher o culto, seja ele errado ou certo, mas tem que ter essa liberdade. Então essa agência trabalha vasculhando o mundo inteiro, perseguição e tudo mais. E eles fizeram uma estatística interessante, olha lá, começando da sua esquerda para a sua direita. 70 milhões de cristãos já foram mortos, pelo simples fato de professarem fé em Jesus. Eles disseram que 45 milhões só no século 20 morreram por serem cristãos. Então 160 mil só nesses últimos 10 anos, que dá essa estatística que eu mostrei para vocês, um cristão a cada 5 minutos. De cada 10 pessoas que são mortas nesses países islâmicos, 7 são mortos, torturados, porque são cristãos.
10 milhões, lá no finalzinho, 10 milhões de cristãos, nesses últimos anos, desde 1945 para cá, têm deixado suas nações, porque não aguentam mais a perseguição por causa da fé. Talvez seja difícil da gente entender isso, né? Porque a gente não tem isso. A gente tem uma liberdade imensa de ter culto com portas abertas, de poder falar do amor de Jesus. Essa fonte que eu tirei da Portas Abertas é uma missão, e você deveria conhecer um pouquinho mais sobre ela, só você acessar, como o Samuel fez hoje. Celular pode não prestar para muita coisa, assim como a internet também não presta para muita coisa, mas tem muita coisa boa que você pode utilizar a internet. Então, entra lá no Google, bate lá, Portas Abertas. É uma missão muito séria, fundada por um homem chamado André, ele é conhecido como o irmão André no mundo inteiro. Hoje ele já está bem velhinho, talvez da idade do vovô Dida, mas ele fundou essa missão quando ele era jovem universitário, e ele foi fazer um trabalho num país onde não se falava de Jesus, e ele ficou impressionado com aquilo. Um país onde não tinha Bíblia, um país onde ninguém conhecia o nome de Jesus Cristo. E ele falou, não pode acontecer um trem desse, não é? Então, naquele país era proibido falar de Jesus. As portas estavam... Então ele fundou uma missão chamada Portas, porque para ele não existe portas fechadas para o Evangelho. E esse homem tinha um fusquinha que nem o Zezé, lá na década de 60. E ele conta experiências assim maravilhosas. Eu emprestei um livro para a Sebastiana ler, e ela ficou impressionada com esse livro. Ele abarrotava o fusquinha dele de Bíblias, para entrar na União Soviética, na China, e ele vinha lá com o fusquinha dele, cheio de Bíblias no porta-malas ali, que abriu na frente, e ele olhava lá na frente, tinha guardas, com metralhadoras, e ele dizia assim, Deus, o Senhor Jesus que curou tantas pessoas cegas, hoje eu peço que o Senhor faça o contrário, que o Senhor cegue aqueles que veem. E ele disse que o fusquinha dele parava na fronteira da Rússia, os caras mandavam ele abrir o porta-mala, e ele dizia, Deus, problema do Senhor agora. E os caras abriam o fusquinha, olhavam, fechavam e dizia, pode passar. Não existe portas fechadas. Deus quer que o Evangelho alcance essas pessoas. Eles falam de 10 países que mais perseguem cristãos. Talvez você possa gravar alguns para estar orando aí. Coreia do Norte, eu vou mostrar um vídeo de uma jovem. Para mim foi muito impactante. Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, Paquistão, Síria, Líbia, Iraque, Irã, Iêmen e Eritreia. São os países que perseguem ferozmente, porque são países que têm na sua constituição, a maioria deles, o Alcorão, e por isso eles não aceitam nenhum outro Deus, nenhuma outra religião entrando no país deles. Desses países, a Coreia do Norte, por 15 anos, tem sido o pior país para se viver, e principalmente para se ser cristão. A perseguição é terrível. Por isso, esse texto que nós vamos estudar hoje, é um texto bem grande. Vai do versículo 13, capítulo 3, verso 13, até capítulo 4, versículo 19. Mas por ser um texto bem longo, eu dividi em 2 partes, para não cansar muito você. Então hoje a gente vai estudar só o capítulo 3, do 3 até o 22. O que eu quero que você guarde hoje à noite, se você esquecer de tudo que eu falar? Qual é a proposta de Pedro? O que Pedro quer guardar no coração daqueles primeiros cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa de Jesus Cristo? O que Pedro queria que eles guardassem é que eles tivessem uma reação positiva em relação a esse sofrimento, a essa perseguição, crendo que Deus estava trabalhando na vida deles, produzindo neles o caráter de Cristo e produzindo além deles, através deles, salvação na vida de muitas pessoas que ainda não tinham Jesus Cristo. Então acredite nisso. Se você aprender a ter uma atitude positiva diante do sofrimento, as pessoas que estiverem olhando para você vão te perguntar, ou pelo menos vão indagar na mente delas, por quê? Por que esse cara, diante de um sofrimento, diante de uma situação adversa, diante de uma perseguição,
a reação dele é totalmente positiva, diferente da maneira como eu vejo, às vezes, os pagãos que creem nos mesmos deuses que eu, praguejando, xingando. Lembra do que o Senhor Jesus? Pedro deu exemplo dele. Ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, nesse texto que nós vamos ver hoje à noite, Pedro vai oferecer algumas orientações, que eu quero compartilhar com você. Quais são essas orientações? Porque mesmo que você hoje à noite, que está me ouvindo, não esteja sofrendo perseguição, mas algum tipo de sofrimento você passa. Às vezes é um sofrimento por zombaria, por causa da sua fé. Às vezes é um sofrimento físico, enfermidade. Então nós podemos trazer isso para a nossa vida também e podemos aplicar. Observe que o apóstolo vai oferecer essas orientações, e eu quero que você guarde no seu coração. Em primeiro lugar, ele está falando de uma reação. Toda ação tem uma reação. Eu tenho ouvido, tenho visto, muitos cristãos reagiram tão negativamente às coisas ruins que quando acontecem na vida deles. Às vezes eu fico perguntando, mas para aí, cadê a nossa fé de domingo? Quando a gente canta que há um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, que tem tudo debaixo das suas mãos. Então Pedro está chamando esses cristãos e dizendo, olha, a reação de vocês precisa ser positiva, na medida em que vocês estão sofrendo pela justiça. Então olha comigo, ele vai estabelecer duas normas primeiro aí. Primeiro ele vai falar de um princípio geral, versículo 13. Ele diz assim para aqueles cristãos, e eu creio que para nós também, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? A resposta é ninguém. Isso é um princípio geral. Todos os países, todas as nações, por mais perversas que elas são, existe uma norma por causa da graça comum que Deus derramou sobre a humanidade, porque cada um de nós foi feito à sua imagem e semelhança. Então, pelo menos há um princípio geral de que o bem deve ser e o mal deve ser punido. Isso é um princípio geral. Então Pedro está chamando os cristãos e está dizendo para eles e para nós, aprendam a ser zelosos, industriosos das coisas boas, daquilo que é bom. Seja bom, faça o bem, e você terá motivo para ser elogiado, para ser abençoado. Isso é uma norma geral, se nós aprendermos a fazer isso. Então ele está nos convocando para sermos zelosos e cuidadosos pela prática do bem. Temos que ser honestos, temos que ser pessoas de palavras verdadeiras, temos que ser pessoas não com segundas intenções, porque se nós agirmos assim, com certeza nós seremos recompensados. Entenderam isso? Em primeiro lugar, deixa-me dar só um exemplozinho, bobo, mas um exemplo. Nós compramos tijolos aqui do vizinho. Vocês me viram semana passada trazer alguns exemplares. E, como nós iríamos encher a viga, estava faltando a treliça de ferro para encher a viga. E eu fui lá, como era sábado, e o cara me deu um preço tão alto, indigesto, quase 100 conto, aquela viga. Você acha por aí por 40, 45, 50 reais. Mas, né, a gente precisava encher, né? Tinha outro jeito, eu comprei a viga. O dia que eu fui acertar com ele, ele foi dando os preços lá, fez a nota, eu paguei e vim embora para casa. Quando eu estava no meu escritório fazendo a contabilidadezinha, eu olhei, eu falei, colocou o preço errado, ele me cobrou só 18 reais, problema dele, aí. Foi ele que errou. Não, o problema não é dele, o problema passou a ser meu, a partir do momento que eu tomei informação daquilo. Mas, gente, não, mas o que é isso? Não vai fazer falta para ele uma viga só, né? Mas eu fui lá, conversei com ele, ele achou até estranho. Mas eu espero que pelo menos ele possa olhar para a igreja e dizer, não, ali tem gente honesta, tem gente que se interessa pela coisa certa. Então eu cheguei lá com a nota e falei, olha, você me cobrou errado. Ele já estatalou um olho, achou que eu fui lá cobrar os meus direitos. Eu falei, não,
É você que errou no valor. Você me falou que era X, mas aqui você me cobrou bem abaixo. É isso que Pedro está chamando a atenção. Mas ele fala de uma outra norma. Qual que é a exceção? É uma exceção a essa regra. Significa que, às vezes, mesmo fazendo bem, você vai sofrer consequências que você nem espera. Isso é o que a Bíblia chama de sofrimento injusto. Olha o que ele diz no versículo 14. Todavia, esse todavia ou mas, é um contraste com o versículo 13, com o princípio geral. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Então isso é um princípio, e era o que estava acontecendo naquela época. Você sofrer por fazer o que é certo. Você sofrer por você fazer aquilo que deve ser feito. Ah, Titão, mas ninguém faz, eu vou ser bobo. É isso que Pedro está dizendo. Nesse sentido, de fazer o certo, mesmo quando ninguém está fazendo, o crente deve fazer para a glória de Deus. Então aqui, ele vai oferecer para a gente alguns conselhos, depois que ele falou isso. O primeiro deles, eu creio que ele quer atingir a sua mente. Isso é extremamente importante. Ele quer que você saiba algo que vai modificar a sua maneira de viver, de fazer as coisas. Você não vai agir como os incrédulos que dizem, eu não sou bobo. O problema foi dele de ter errado aqui. Por que ele não prestou atenção? Eu tenho ouvido, graças a Deus, de outros cristãos da nossa igreja, que às vezes vai no supermercado, compra uma caixa de leite, mas para não passar a caixa de leite ali no caixa, o que a gente geralmente faz? A gente destaca 1 litro, não é verdade? Pelo menos eu faço assim, entrego para a mulher lá do caixa e falo, olha, tem mais 11 aqui no carrinho. Eu tenho ouvido de pessoas que, às vezes a menina esquece, e ela passa apenas 1 litro de leite, e depois que passa toda aquela compra, o irmão, graças a Deus, vai lá e fala, olha minha querida, você cobrou errado, faltam mais 11 litros de leite. Eu estou falando de coisas pequenas, mas que deveriam guiar, nortear a nossa vida. Pedro está dizendo para os cristãos, olha, vocês precisam ter em mente algo, uma informação muito importante, saibam que vocês são abençoados, não pelo mundo, mas quando vocês fazem aquilo que é correto, que é certo, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque Deus vai abençoar vocês. É isso que ele está falando no final do versículo. Todavia, a possibilidade existe, mesmo que vocês venham a fazer a coisa certa, vocês podem sofrer por isso, mas ele diz, vocês serão felizes. Dá trabalho, às vezes até dói, mas compensa, quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que é o correto. Pedro, ele não está ensinando novidade, ele está apenas reproduzindo o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados vocês serão quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados vocês serão quando vocês forem perseguidos por fazer aquilo que é certo. Então é isso que nós devemos saber em primeiro lugar. Eu sou abençoado por Deus. Por que isso é importante? Porque geralmente, diante do sofrimento, qual que é a nossa tendência? Quando nós começamos a sofrer, a nossa mente começa a pensar, Deus não me ama. Não é verdade que a gente pensa dessa maneira? Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Então eu preciso trazer na minha mente essa verdade bíblica. Por mais que eu esteja sofrendo, diante da circunstância que eu estou passando, eu sou abençoado por Deus. Tenha isso na sua mente. Segundo lugar, ele quer atingir agora as suas emoções. Olha o que ele fala. Num segundo momento, você precisa aprender a superar o próprio medo. Você sabia que as maiores burradas que nós damos na nossa vida, elas são geradas porque diante de alguma circunstância, nós não pensamos para agir, nós sentimos e reagimos aos nossos sentimentos. Pense em questão
questões de relacionamento. Às vezes você obteve uma informação, às vezes nem é verdadeira aquela informação sobre alguém. Em vez de você procurar o alguém para confrontá-lo ou conversar, aí você já começa a reagir emocionalmente e você destrói tudo com a sua boca grande. Então, nesse segundo momento, Pedro está chamando eu e você e esses cristãos, diante do sofrimento injusto pelo qual eles estavam passando, a controlarem os seus sentimentos, suas emoções. Olha o que ele diz: não temam aquilo que eles, os incrédulos, temem. Tem algumas versões que dizem: não tenha medo das ameaças dos incrédulos. Lembra que eu já ensinei para vocês que muitos cristãos no primeiro século, por causa da perseguição, abandonaram a fé. Muitos, diante do governador, do imperador, renunciaram que conheciam Jesus Cristo. Então é aqui que Pedro está chamando esses cristãos que estão passando por sofrimento. Cuide das suas emoções. Não permite que as adversidades faça você agir intempestivamente, ou faça você agir erradamente. Por isso, pense certo, sinta certo, não deixe o medo tomar conta de você. Saiba que você é abençoado por Deus, e num terceiro momento, Ele quer atingir a sua vontade, suas escolhas. Olha que Ele está querendo atingir o homem por inteiro. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que Deus comunicou conosco é aquilo que Ele tem, a capacidade de pensar. Os animais não têm essa capacidade. Titão, você precisa ver como que a Kiara é inteligente. Animal não é inteligente. Isso é um atributo divino que foi concedido a nós seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós pensamos, nós temos emoções, porque Deus também é um Deus emotivo, e nós temos a capacidade de fazer escolhas, escolher entre o bem ou o mal. Então preste bem atenção, olha o que ele fala no versículo 15, então em vez de você ser dominado pelo medo, e permitir que as suas emoções te levem até renunciar à sua fé, ou negar Jesus Cristo, antes de fazer essas bobeiras, ele está dizendo: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Deixa eu me ensinar uma coisa importante para você hoje à noite. Olha o que Pedro está dizendo: santifiquem Cristo como Senhor. O Senhor Jesus, Ele é Salvador de quem aqui? De quem que Ele é Salvador? Amém? Agora, de quem Ele é Senhor? Aí que pega. Porque muitas vezes nós temos Cristo como Salvador, mas a gente não quer reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é dono da nossa vida. Eu já sentei com pessoas e muitas vezes abri a Bíblia e diz: olha, mas a vontade de Deus para a sua vida é isso. Não, mas isso aí vai me afetar. Aí isso aí vai trazer infelicidade para mim. Eu não quero não, quero ser feliz. Sou jovem ainda, tenho uma vida inteira pela frente. Mas olha, Deus está exigindo isso de você. Se você crê, não, mas se nós somos crentes, a gente tem que dobrar isso aqui, esse nervo que às vezes é tão difícil do cristão dobrar, porque a Bíblia diz que o cristão que continuamente tem sido chamado a atenção e endurece a sua cerviz, a Bíblia diz que ele vai ser quebrado, sem mandar aviso. É isso que Deus está dizendo. Santificar a Cristo como Senhor é fazer uma escolha, como nós cantamos hoje, de Cristo ser Rei da minha vida. Não sou eu que mando na minha vida, porque eu fui comprado por um alto preço. Não tem mais essa história de você querer ser feliz. Se a sua felicidade depende da sua independência, independência no arraial cristão é morte. Não é independência ou morte.
no arraial cristão, independência é morte. Porque nós somos chamados para nos oferecer a Deus e nos colocar como servos. Se é isso que Deus exige, então eu vou fazer, doa a quem doer, inclusive a mim mesmo. Preste bem atenção. Abre sua Bíblia comigo, deixe-me ler um texto com você em Mateus. Segura aqui, volta algumas páginas para trás. Vai para Mateus, capítulo 10, versículo 28 comigo. Uma das coisas que os cristãos tinham que enfrentar no primeiro século era uma escolha entre vida ou morte. Como eu falei, a gente não entende muito isso, porque a gente não está vivendo essa realidade. Mas olha, a partir do versículo 26, 10, 26, olha o Senhor Jesus falando com os seus discípulos naquela época. Ele diz assim, olha, portanto, não tenham medo deles, dos incrédulos, do Império Romano. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele conclui o seu argumento dizendo, antes, em vez de vocês terem medo de ser infelizes, antes de vocês terem medo de morrer, antes de vocês terem medo do que os outros vão falar, tome uma decisão, uma escolha por Cristo, faça a vontade dele. Por quê? Ele diz, antes, tenham medo daquele que tem poder de destruir tanto a alma como o corpo. Aonde? No inferno. Então pense nisso, hoje à noite. Santifique Cristo como Senhor na sua vida. Tem uma música que cantamos, que diz assim, tu és o dono do meu... Quem lembra dessa música? Acho que é do Diante do Trono. Tu és o dono do meu coração. Coração é uma figura para a vida. Tu és o dono da minha vida. Eis-me aqui, seja feita a tua vontade. E tem um quarto conselho. Esse conselho abrange a nossa capacidade de conhecimento da palavra. Eu tenho desafiado os homens do HD a prepararem um testemunho, para que dominicalmente cada um deles possa dar testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Volta comigo lá para 1 Pedro. Veja lá, no versículo 15, 3:15, na parte B, o que Pedro fala para aquele pessoal, chamando-os para santificar Jesus Cristo como Senhor, dono, Rei em cada coração, e ele diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso, ou seja, deem esse testemunho, esta resposta, com qual atitude? Mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, ou seja, porque vocês são cristãos, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então olha, o que Pedro está ensinando aqui, quando é que o cristão deve defender a sua fé? Quando alguém perguntar. Preste bem atenção, vamos para o contexto. Aqueles cristãos estavam perseguidos debaixo do chicote. E muitas vezes, quando maltratados pelo patrão, pelo governo, pelos vizinhos, se eles fossem zelosos das coisas boas, de agir corretamente, aquilo ia colocar uma pulga atrás da orelha. A Bíblia fala de colocar brasas vivas sobre a cabeça.
E essa pessoa iria perguntar para ele: qual é a razão da sua esperança? Por que você está falando que eu vou para o inferno e você vai para o céu? Por quê? Explica para mim, eu quero saber. É isso que Pedro está dizendo. Mas ele está dizendo: você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para que quando alguém perguntar para você, você possa fazer uma apologia, uma defesa da sua esperança. Você está preparado para isso? Nós precisamos nos preparar. Como? Ele fala de mansidão, respeito, boa consciência. Nunca um cristão tem que entrar em confronto verbal com o incrédulo. Ele tem que respeitar a fé do cara, mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela não seja bíblica. A gente tem alguns elementos cristãos na mídia que vão lá e vociferam, batem nos incrédulos. Para mim está prestando um desserviço para o meio cristão, porque Pedro diz que a atitude fala tudo. Você pode até ganhar um argumento, mas pode perder a batalha. Você pode até perder um argumento, mas ganhar a batalha por causa da sua atitude. E ele conclui então, no versículo 17, dizendo o seguinte, finalzinho do 16, ele diz: contudo façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ou seja, nós deveríamos estar atentos àquilo que eu sempre tenho falado, que muitas vezes nós como cristãos estamos sofrendo porque fizemos escolhas erradas. E aí o negócio vem para cima mesmo. Mas se temos que sofrer, que seja como cristão, que seja por ter tomado uma atitude, uma decisão correta para glorificar a Deus e engrandecer o nome dEle. Amém? Ele dá uma segunda orientação para nós, é um encorajamento. Mesmo que você esteja sofrendo em Cristo, ou mesmo que você esteja sofrendo por algum motivo, o apóstolo quer que você tenha um encorajamento, e o primeiro desses encorajamentos está aí no versículo 18, ele vai falar sobre a vida de Cristo Jesus. Olha lá comigo. Pois também Cristo sofreu. Entenderam isso? Pois também Cristo sofreu. Também. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, não é só vocês cristãos que sofrem por ter feito bem. Não é só nós que sofremos. Ele está dizendo: olha, o Senhor Jesus também. Ele sofreu por fazer o que é certo, por fazer o que é correto. A Bíblia diz que nada de errado se achou na boca de Jesus. Ele não pecou uma única vez, nem por pensamento. Então sua morte, o seu sofrimento e sua morte foram injustos. E por isso eu e você, como crentes em Jesus, precisamos nos sentir encorajados com a vida dele. O texto aqui está dizendo que também Cristo sofreu pelos pecados, não dele, mas pelos nossos, porque ele foi o nosso substituto naquela cruz. Essa palavra, uma vez por todas, é uma só palavra em grego, hapax. Isso é muito importante. Significa que Jesus deu definitivamente, de uma vez por toda, fim ao pecado. Nós não podemos mais nos entregar como servos do pecado. Nós temos que dizer não, porque a Bíblia diz que o pecado não pode mais ter domínio sobre a vida dos crentes, porque nós fomos nascidos de novo, nós fomos justificados, regenerados e fomos santificados para viver uma vida santa. O pecado não pode ter domínio. Então nós precisamos olhar para a vida de Jesus. Ele também sofreu. Não é só você que está sofrendo. Em segundo lugar, ele fala que Jesus sofreu com um propósito. Qual foi o propósito?
o versículo diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O Senhor Jesus, Ele aceitou a missão que Deus tinha para a sua vida. Ele saiu lá do céu, Ele levantou a mão, Ele falou: olha, eu sou voluntário, eu vou me tornar um homem, como um deles, e eu vou tomar o pecado deles sobre mim, para eu morrer na cruz do Calvário, porque este é o único caminho, o único método que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser levados de volta para Ele, porque a Bíblia diz que todos nós fomos dispersos, como ovelhas sem pastor, mas o Senhor Jesus nos conduz. Eu sou o bom pastor, disse Ele, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Você já imaginou, se você está disposto a sofrer por Cristo Jesus, não agir como aquela que diz assim, ou aquele que diz: não, eu quero ser feliz, não, esquece isso. Mas se você estiver disposto a dizer: não, eu estou pronto a sofrer por Jesus, Ele é Senhor da minha vida, eu posso até não estar querendo fazer isso, mas por amor a Jesus, eu vou fazer isso. Você já imaginou que o seu testemunho pode também levar outros a Cristo Jesus e a salvação? Você já pensou sobre isso? Mas que o inverso é contrário também? Que o seu testemunho péssimo pode desviar pessoas. Ah, que negócio de crente, coisa nenhuma, eu tenho uma vizinha aqui que é pior do que incrédulo que eu conheço. O efeito é o contrário também. Por isso Pedro está nos chamando a olhar para a vida de Jesus, a olhar para o propósito de Jesus e olhar para o amor de Jesus. Eu vou falar de um texto que é muito difícil, talvez seja um dos textos mais difíceis das Escrituras. A parte B do versículo 18 diz assim: Ele, Cristo, foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha o capítulo 4, o versículo 5 comigo. É um outro texto extremamente difícil. 4:5 diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, os mortos, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. A grande questão é quem são esses espíritos, lá do versículo 19, no qual também ele, Jesus, foi. Então a gente tem que perguntar quando é que ele foi, né? E pregou aos espíritos em prisão. Para você ver a dificuldade desse texto, existem muitas interpretações, 5 principais, eu tirei 3, para falar com você rapidinho aqui, só para você ter um conhecimento, para que se alguém vier ensinar, você fala: opa, meu pastor falou que é diferente. Alguns teólogos, gente boa, acredita que existe chance depois da morte, e Jesus foi lá no inferno pregar para as pessoas que já morreram ao longo da história. Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Então, na mentalidade desses teólogos, os espíritos em prisão são aqueles, veja o versículo 20, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Então algumas pessoas entendem que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira, e em espírito
seu corpo foi sepultado lá na tumba, lá no sepultamento, mas o seu espírito foi lá no inferno, e ele foi pregar para as pessoas lá da época de Noé, que zombaram de Noé, que criticaram a pregação de Noé, e quando começou a chover e a arca foi fechada, num último instante eles se arrependeram, e bateram na porta: Noé, abre a porta por favor. Mas aí Deus então não deu mais chance, a porta estava fechada. Então eles dizem: olha, o amor de Jesus é tão grande, que foi lá no inferno dizer: neguinho, eu sou aquele de quem Noé pregava, e se vocês querem receber salvação, agora é a última oportunidade. E ele esvaziou o inferno, todo mundo quis sair com Jesus de lá. Isso é um problema, essa interpretação, porque a Bíblia diz que não há uma segunda chance. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o julgamento. Entenderam? Então a gente precisa descartar essa segunda chance. Há uma segunda interpretação, dentre aquelas diversas, que diz que Jesus, na verdade, ele foi pregar a anjos. Esses espíritos em prisão aqui são anjos. Só para você entender, segura sua mãozinha aqui em Pedro, vai algumas páginas para frente, chega aí no livro de Judas. Judas é um livro bem pequenininho, que está antes de Apocalipse. Veja Judas, versículo 6, só tem um capítulo. Então, esse grupo diz que Jesus, logo depois da sexta-feira que ele morreu, por volta das 3 horas, o Espírito deixou o corpo, e ele foi então nesse local, onde estão esses anjos, proclamar a esses anjos a sua vitória. Olha o que diz o texto: e quanto a anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então esse grupo de teólogos diz o seguinte: olha, esses anjos são os mesmos que lá em Gênesis capítulo 6, os filhos dos homens tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, os filhos de Deus tiveram relação sexual com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Lembra dessa passagem? Então esse grupo de pessoas falam que são os anjos, que por causa disso foram aprisionados, e Jesus então foi lá botar o pé na goela deles e dizer: olha, eu venci. Volta comigo para Pedro, olha comigo lá no versículo 22, eles dizem assim: olha, que Jesus depois da sua morte, subiu aos céus, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Eu creio que há uma terceira interpretação mais plausível e melhor. Vamos acompanhar comigo aqui no versículo 18, passo a passo. Lá na parte B do versículo diz assim: ele, Cristo, foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito. Preste atenção que Espírito, embora na língua grega não tenha maiúsculo e minúsculo, a NVI fez a boa opção de traduzir Espírito com E maiúsculo, que designa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então Jesus foi morto, e esta foi a obra do Espírito Santo, vivificar o Senhor Jesus. O que ele está falando é da vitória de Jesus sobre a morte. Ele foi morto, sepultado, mas ele ressuscitou. E aí então diz no versículo 19, no qual, esse no qual se refere ao Espírito Santo. Também foi. Agora a questão é quando é que ele foi? Em espírito, Jesus foi lá na época de Noé, e falou através da boca de Noé, como um profeta para aquela geração. O que Pedro está dizendo é que Jesus Cristo, pré-existente, ele atuou através de Noé, para o povo que vivia na época dele,
enquanto Noé estava pregando justiça para um povo imoral, incrédulo, idólatra, que não quis crer. Por isso ele fala no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão. Quem são esses espíritos que estão em prisão? Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Ou seja, durante 120 anos, durante o tempo em que Noé e sua família, 8 pessoas, foram construindo a arca, ele falou para as pessoas da sua época, uma multidão de pessoas, sobre a chuva. E as pessoas começaram a criticá-lo, a zombar dele, a chamá-lo de louco. Mas ele, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, foi construindo a arca, até que ele entrou na arca, a porta fechou, e veio o dilúvio, e a Bíblia diz que levou a todos. Então ele conclui dizendo, nessa arca, apenas algumas pessoas, e ele dá o número, a saber, 8, foram salvas por meio da água. A água do dilúvio foi um julgamento de Deus sobre aquela geração incrédula, que não quis ouvir a pregação de Noé. E aí então ele conclui o argumento dele dizendo, e esse dilúvio e esse julgamento é representado pelo batismo cristão, que agora também salva vocês. Uai, o batismo pode salvar alguém? Aí Pedro para e explica melhor. Não a remoção da sujeira do corpo. O batismo cristão não pode purificar a nossa vida. Mas o que significa o batismo então? O compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O que Pedro está dizendo? O batismo cristão funciona como as águas do dilúvio. O batismo cristão são águas de julgamento. Quando o cristão recebe Cristo como Salvador e dá testemunho da sua fé, sendo imergido nas águas, ele está dizendo que ele foi julgado com Cristo. Ele morreu para o pecado. E quando ele sai da água, ele está dando testemunho da sua vitória em Cristo sobre a morte e sobre o pecado, para ele viver daí então em novidade de vida. E por isso, Pedro quer chamar a gente para um encorajamento. Ele está dizendo, olha, a mesma coisa que Noé fez, os profetas fizeram, e nós, apóstolos, estamos fazendo. Nós estamos proclamando a vocês, geração do primeiro século, que não há salvação em nenhum outro, nem no céu, nem na terra. O único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos é Jesus Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e por isso Ele pode salvar. Então o que Pedro está chamando a gente para um encorajamento é para que a gente possa ouvir o chamado de Deus. E se você tem ouvido o chamado de Deus, não endureça o seu coração. Aquelas pessoas da época de Noé zombaram dele, criticaram, chamaram de louco. A gente não tem informações se ele sofreu agressões físicas, mas provavelmente eles jogaram pedra na arca. Até o momento em que a arca fechou e não houve oportunidade para mais ninguém. Hoje à noite, nós temos também ouvido o chamado de Cristo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele diz, olha, a mensagem da cruz pode ser loucura para as pessoas que estão se perdendo, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Meus queridos,
E eu com tudo isso? Como que eu e você podemos encontrar encorajamento numa palavra que foi escrita lá no primeiro século para pessoas que sofriam perseguição? Isso não tem nada a ver comigo, eu não estou nem aí, eu tenho um bom trabalho, eu ganho dinheiro, eu tenho um bom casamento, uma mulher bonita, um marido sarado, eu tenho bons filhos. O que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero, de maneira bem praticazinha, chamar o Guilherme aqui na frente, pega o violão. Eu quero 12 voluntários, rapidinho aqui, senão eu começo a dedar. 12 voluntários comigo aqui, na frente. Vamos lá, seu Luiz, Marcelino, 12 voluntários. Rapidinho. 12 voluntários. Fica aí, 12, conta 12. Tem 12 ainda não. Ô, gente, que dificuldade de arrumar 12 aqui, ué. Não, mulher não pode não. Mulher nessa igreja não tem vez não, porque eu vou te usar agora mesmo. Chega para lá. Não, vai para lá. Eu quero vocês tudo daqui do púlpito para lá. Vamos lá, Guilherme. A alegria está no coração. Põe esse povo para cantar aí. Chega para lá, Marquinhos. Quero ver vocês cantar bonito, hein? Ok, vem cá, Marilena. Gilbertinho, por favor, vem aqui, meu irmão. Vem cá, Gilbertinho. Márcia Amélia, vem aqui, por favor. Opa, não cai não, velho. O que é isso? Márcia, você vem aqui, por favor. Não, comigo não, pode ficar aí. Nós vamos ouvi-los agora cantar Jerusalém. Lá está o meu tesouro. Vamos lá, os três aí. Juntinho. Vocês não ajudam não? Lá está o meu tesouro. Não, vai tocar não. Sem tocar. Vamos lá, 1, 2 e... De que lado você está? Do lado da maioria ou do lado da minoria? Meus queridos, o que Pedro, ao meu ver, está ensinando aqui para aqueles primeiros cristãos que estão sofrendo perseguição, e porque ele usou Noé, é porque ele está dizendo, olha, o mundo valoriza a maioria. O mundo ele tem a capacidade de ter instrumentos, o mundo tem a capacidade de proporcionar divertimento, cinema, Hollywood, tudo para a gente ser feliz. A igreja não. A igreja é formada de véi, pessoas antigas. A igreja, às vezes ela nem sabe cantar, é minoria. Humanamente, as pessoas nunca fizeram opção pela minoria, pela igreja. As pessoas ao longo da história sempre fizeram opção pela maioria. E o que Pedro está querendo dizer para nós hoje à noite é de que lado você está, ou de que lado pelo menos você quer ficar. Porque ficar do lado da minoria é sofrimento. Ficar do lado da maioria evita muito sofrimento, pelo menos enquanto a gente está aqui. Por isso é isso que eu quero perguntar para você. Você quer estar com a maioria ou com a minoria? Observe o que o Senhor Jesus falou para a minoria. Ele não estava interessado na maioria, mas ele olhou para os seus eleitos, para o seu rebanho, e ele encorajou esse rebanho, cantando desafinado. Ele diz assim: pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar para vocês, não para a maioria, mas
Foi do agrado do Papai do Céu dar para vocês o reino. Aqui não é o lar de vocês. Aguentem as pontas. Vocês estão sofrendo? Eu também sofri. E eu sofri com um propósito: conduzir vocês para o Papai do Céu. O reino é de vocês. É isso que ele falou. Então preste bem atenção comigo. Noé e sua família foi dado aqui como exemplo de minoria. Imagina, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, ele construindo aquele barcão. E a maioria zombando dele, criticando, chamando de louco. Noé, enquanto você trabalha aí, vamos para a festa, menino, você está perdendo tempo. Vamos para o happy hour, vamos beber uma cervejinha, Noé. Vamos para o fazendão, sei lá para onde mais. Noé estava lá com a minoria, com a sua esposa, com seus filhos, com suas noras. Dia a dia, dia a dia. É por isso que eu creio que Pedro usou Noé aqui como exemplo. Ele é a minoria. Deus não está interessado na maioria, mas Ele está interessado em uma minoria que o coração tem Jesus como Senhor das suas vidas. Ele citou o exemplo de Cristo, o justo pelos injustos. Ele está citando o exemplo de Cristo porque Jesus também foi minoria. Até mesmo os seus discípulos que andaram com ele durante 3 anos, o abandonaram diante da perseguição. Até o Pai virou o seu rosto. Literalmente, Jesus foi minoria, ao ponto dele gritar para o céu: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sofreu tudo aquilo para levar essa minoria para a casa do Papai do Céu. Por isso ele está dizendo para os cristãos do primeiro século: vocês também são minoria. Sabe por que os cristãos, volta alguma página comigo aqui, volta a página não, você está no capítulo 4, olha comigo. Por que eles estavam sofrendo? Ele diz assim: olha, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias sexuais, nas farras e na idolatria repugnante. Mas isso não pode mais fazer parte da vida de vocês, porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Deixa isso com a maioria. Esse é o prêmio deles, deixa isso com eles. Eles não têm esperança. A esperança deles é aqui. Mas vocês, minoria, têm esperança. A esperança de vocês não está aqui nesse mundo. Não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo, pequeno rebanho. Por isso eu e você precisamos, em nome de Jesus, ser encontrados do lado da minoria. Vai todo mundo para a minoria. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente esteja junto com a maioria. Deus quer que a gente vá para o lado da minoria. Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças que diz assim: olha, a porta é uma, porém 2 lados, dentro, você, onde está? Lembra disso? Ô meu irmão, ainda tem chance. Então olha aqui, a porta é uma, 2 lados ela tem, dentro, você aonde está? Por meio do batismo, como eu falei, nós testemunhamos a nossa fé, nós dizemos para o mundo que fomos julgados com Cristo, não queremos saber mais dessa maioria esmagadora que está por aí, nós fazemos questão de sofrer com a minoria, porque nós temos uma grande esperança. Deixe-me aplicar isso, de maneira bem rapidinho, vocês podem ficar por enquanto aqui, minoria. Eu creio que nós precisamos aprender a fazer o que é certo, custe o que custar. Aprender a fazer o que é certo, o princípio geral. Eu e você, como cristãos, precisamos fazer o que é certo para que os incrédulos não tenham do que apontar o dedo para nós. Segundo, nós precisamos saber que aqui não é o nosso lar. O nosso lar está lá no céu. Se você quer felicidade para essa era agora, cuidado. Cuidado, porque a porta vai fechar. O modelo dado por Jesus é sofrimento aqui. Glória é lá em cima. Por isso que Pedro falou, ele sofreu no corpo, mas ele foi vivificado pelo
Espírito. E ele foi lá para o céu e está tudo debaixo dos pés dele. Estar preparado para responder a sua fé. Eu creio que eu e você deveríamos responder para as pessoas assim: olha, eu estou sofrendo sim, tenho câncer, estou sofrendo sim, eu estou com um problema financeiro, eu estou sofrendo sim, tem problema no meu casamento, eu estou sofrendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nada me tira essa fé. Minha esperança não se limita a esse mundo, a essa era. Por isso eu sou um homem abençoado, uma mulher abençoada, e eu estou pronto para partir. Eu estou pronto para partir, porque para mim, cristão, a morte não é o fim, não é uma derrota. A morte, a menos que Jesus chegue nas nuvens e toque a trombeta para eu ir me encontrar com Ele, a morte é o meio para eu encontrar com Ele. Paulo falou que para o cristão é melhor partir e estar com Cristo. Então, eu tenho essa esperança. E os cristãos vão olhar para nós e dizer: esse cara é louco. Mas nós somos loucos por Jesus nesse sentido. Aonde você quer ter alegria? Você tem que responder isso para o seu coração. Você quer ter alegria aqui? Ou você quer ter alegria além? Preste bem atenção. Vamos falar isso aqui comigo? Todo mundo aqui, vocês conseguem ler aqui? A vida dos cristãos aqui neste mundo. Não, 1, 2 e vamos todo mundo junto. Vamos lá. 1, 2 e. A vida dos cristãos aqui neste mundo sempre será marcada por sofrimentos. Não espere coisa boa, principalmente para você que é cristão. Mas vamos ler isso comigo. Mas a vida dos cristãos, no além, na eternidade, sempre será uma vida de gozo e alegria sem fim. Amém por isso? Eu não entendo o que é sofrimento. Pode sentar, meus queridos, obrigado. Eu quero mostrar um vídeo agora para a gente terminar esse tempo juntos. Eu falei para vocês que a Coreia do Norte é um dos lugares que mais persegue cristãos. Eu vou mostrar um vídeo para você aqui. Pode ir, Fernandinho. Aí, mas de novo? Socorre aqui, Samuel.